75 toneladas de ouro passaram pela Rússia e chegaram à Suíça desde o início da guerra na Ucrânia. Na cotação atual, isso equivale a mais de 5 bilhões de dólares no mercado aberto. As refinarias de ouro suíças processaram grandes quantidades de ouro de origem russa, embora a Rússia seja sancionada pelos países da União Europeia e até mesmo a própria Suíça tenha proibido esse fluxo em 2022. O ouro russo continua a fluir para o país considerado neutro de forma totalmente legal. Então, como é possível a Suíça, o país mais neutro do mundo, continuar importando esses recursos mesmo durante o conflito e sanções mundiais? A Suíça é conhecida como o país dos bancos, paraíso para os milionários, a terra dos relógios de luxo, assim como uma nação limpa e ordenada. Um estado preservado pelas invasões durante as duas guerras mundiais. Até que ponto corresponde à realidade histórica? De onde surgiu a sua fama de país neutro? Tudo isso remonta a muito mais tempo do que podemos imaginar. Para responder essas perguntas, precisamos entender o passado desse país. Mas antes disso, peço enormemente a sua ajuda, se inscrevendo no canal e deixando seu like. Isso me ajuda a continuar entregando vídeos assim e divulga nosso conteúdo. De antemão, agradeço enormemente. E vamos pro vídeo. Durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, um slogan nos outdoors da cidade diziam: Suíça neutra, mas não covarde. A neutralidade da Suíça pode por vezes ser controversa. Outros acreditam que sua imparcialidade não é tão clara quanto parece. No papel, a reputação da Suíça com a neutralidade é indiscutível. Na verdade, não entraram em um único conflito internacional desde 1815, período em que se encerrava a Era Napoleônica com o Tratado de Paris, consolidando sua fama e tornando-se reconhecida por todas as principais potências europeias. Mas foi só em 1920 que a Liga das Nações reconheceu formalmente a sua neutralidade como um direito internacional, devendo ser respeitada por todos. Apesar destes acontecimentos obscuros, a Suíça e a Alemanha da Segunda Guerra Mundial não eram aliadas. Os suíços até fizeram planos para se defender de uma invasão alemã. Durante o conflito, também mantiveram relações diplomáticas e comerciais com os aliados. Mesmo cercada por batalhas e guerras devastadoras em toda sua fronteira, a Suíça conseguiu, no entanto, manter a sua neutralidade durante esse período, sendo palco de negociações. Isso não significa que o país deixou de mobilizar seu exército caso fosse necessário tomar medidas retaliatórias como resultado de um potencial ataque direto ao seu território. Eles também se envolveram no acolhimento de refugiados durante e após a guerra. Apesar de haver um pensamento isolado de que, com sua política dura de asilo, teria deixado de salvar milhares de fugitivos. Com isso, a Suíça nunca se envolveu em qualquer tipo de ação militar, nem tomou partido antes, durante ou depois da guerra. Para ir mais além, existe uma crença que a Suíça nunca foi invadida nesse período porque, sendo neutra, seria mais útil esconder o ouro do eixo com uma escapatória para os criminosos de guerra em caso de derrota. Porém, devemos lembrar que a Suíça, querendo ou não, era um lugar difícil de invadir, com grandes extensões de terreno montanhoso, com poucos acessos através de túneis e pontes. Dessa forma, ao longo de toda sua trajetória até os tempos atuais, essas medidas adotadas construíram a imagem do país para se tornar um lugar neutro. Um exemplo disso é que os suíços não fazem parte da OTAN ou de qualquer outra aliança militar e, assim como não são membros da União Europeia, apenas aderiram às Nações Unidas em 2002, tornando-se um dos últimos países do mundo a ingressar, até o ano de 2011, quando o Sudão do Sul tornou-se independente e juntou-se à organização. A Suíça assume também que a sua lei de neutralidade não se aplica às missões militares da ONU, pois alega que o Conselho de Segurança possui a missão de restaurar a paz mundial. Mesmo agora, depois de a Suíça ter aderido às sanções ocidentais contra a Rússia por invadir a Ucrânia, o site oficial do governo suíço afirma que a neutralidade não foi quebrada, informando que a adoção das sanções da União Europeia pela Suíça não altera de forma alguma sua neutralidade, não favorecendo militarmente nenhuma parte em conflito. A Suíça se orgulha de ser um dos países mais neutros do mundo e de ser um porto seguro para a paz. Por lei, a Suíça não pode vender armas a países com conflitos ocorrendo, ou muito menos permitir que militares estrangeiros tenham o direito de utilizar seu solo ou espaço aéreo. O parlamento suíço votou recentemente uma resolução que impede o país de impor sanções internacionais por conta própria ou até mesmo de aderir a sanções impostas por outros países.
Isso significa que só pode aplicar sanções negociadas por organizações internacionais como a ONU, embora a Suíça afirme que a sua neutralidade está ao serviço da paz e da prosperidade e é inspirada por ideais humanitários e pacifistas, despertando a ideia de que esse pensamento pode nem sempre ser tão inocente quanto parece. Antes da guerra da Ucrânia, as importações de ouro suíço eram em média 20 toneladas por ano. Em 2023, disparou para 38 toneladas. Então, o que explica esse aumento massivo? Uma investigação da emissora pública suíça SRF revelou como o país continua a importar ouro proveniente da Rússia. Antes de 2019, a Rússia levantou os impostos sobre as transações de ouro para encorajar exportações massivas para o Reino Unido. A Rússia sabia o passo que estava tomando como um ato de preparação para a guerra. Tudo para financiar futuras despesas militares e reabastecer o seu orçamento central, reservando moeda estrangeira em bancos, antecipando assim as sanções internacionais que estavam por vir. Hoje, a Suíça está importando esse ouro direto do Reino Unido, comprando de forma totalmente legal e enviando às refinarias suíças para fundir novamente. Mas você se pergunta, por que fundir novamente? O ouro possui selo de rastreabilidade. Seria fácil saber sua origem. Quando derretido e transformado mais uma vez em barras de ouro, perdem esses selos e só assim são carimbados. Só que dessa vez com o selo suíço, dando uma nova identidade para esse ouro. Dessa forma, imensas quantidades de ouro eticamente problemáticos são efetivamente lavados. No entanto, toneladas de barra de ouro não são a única forma de o país lucrar com a situação atual da Rússia. Apesar das medidas públicas da Suíça para confiscar os bens dos oligarcas, muitos parecem encontrar formas de entrar furtivamente e esconder os seus bens das sanções mais restritivas da União Europeia. Bilionários russos como Viktor Vuckisberg e até mesmo a alegada amante de Putin, Alina Kabaeva, têm vivido na Suíça, onde criaram e desenvolveram seus negócios ao longo dos anos. Segundo o jornal americano The New York Post, a amante do presidente da Rússia, Kabaeva, estaria escondida em um chalé seguro na Suíça com seus 4 filhos pequenos, enquanto o líder russo continua sua invasão da Ucrânia. Não é surpresa que os oligarcas russos visados pelas sanções ocidentais vivem na Suíça, graças a uma variação entre o programa de residência e o passaporte por programa de investimento, os chamados Golden Visa. Para os oligarcas, é um passo muito simples. A Suíça é um país onde você pode obter residência ou até mesmo a cidadania, apesar de ser mais demorado. Tudo através do visto por investimento, ou seja, injetar seu dinheiro diretamente na Suíça. Significa que qualquer cidadão de fora da União Europeia sem antecedentes criminais teria que pagar um imposto fixo que varia de 230 mil a 690 mil dólares para obter a cidadania e provar que não precisa trabalhar para manter-se financeiramente por lá. Não preciso citar que isso não é uma opção para o cidadão comum, mas sim uma porta de entrada legal e facilitada para os bilionários russos entrarem furtivamente no Ocidente enquanto desfrutam da proteção total da lei suíça. O resultado é que a Suíça acolhe pelo menos 85 bilionários russos através de programas como o Golden Visa. Embora outros países europeus tenham oferecido esses vistos e se beneficiarem desses impostos fixados, o governo suíço não restringiu o programa pelo menos para os russos mais afortunados. No total, dos 150 bilhões de francos suíços que circulavam no sistema bancário do país provenientes de ativos russos antes da guerra, ainda estima-se que 46 bilhões ainda permaneçam em circulação. Esse valor inclui todos os ativos detidos pelo povo russo em atividades imobiliárias ou industriais e investimentos em ações. Por ser um país neutro, não se envolver nos negócios de outros países parece ser o mais sensato. A neutralidade é uma das principais características de um bom mediador. Este é um dos princípios chaves da diplomacia moderna. Do ponto de vista suíço, não há nada de errado em tirar o melhor proveito de um conflito em que você não participa. Afinal, muitos países já fizeram e continuam fazendo isso. E nesse pensamento, existe um precedente histórico para negociar com ambos os lados de um conflito sem envolvimento. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Suíça tornou-se mais rica, enquanto o resto do continente sofria com a destruição. À medida que a guerra continuava, a Suíça aumentou lentamente o comércio com o eixo com as exportações para a Alemanha. Nesse mesmo período, o Banco Nacional Suíço também comprou toneladas de ouro, só que dessa vez da Alemanha.
Esse ouro e dinheiro que entrava nos bancos suíços provinha de territórios tomados com riquezas, moedas e joias retiradas de vítimas dos campos de concentração, injetando efetivamente fundos na máquina de guerra alemã. Com o dinheiro de hoje, estima-se que a Suíça comprou 1,7 bilhões de dólares de ouro alemão. Isso ajudou a reabastecer as reservas alemãs e permitiu que a Suíça prosperasse. Mais tarde, alegando a improbabilidade da origem do ouro, os bancos suíços recusaram-se a devolver a maior parte do ouro aos aliados após a guerra, cedendo apenas 12% da riqueza total acumulada no Acordo de Washington de 1946. O que podemos desmistificar nisso para os tempos atuais é que hoje os suíços não compram diretamente esse ouro da Rússia. Estão apenas comprando o ouro russo da pré-guerra, pertencentes ao Reino Unido. Poderíamos dizer então que uma parte do dinheiro inglês financiou o conflito, enquanto a Suíça está apenas lucrando com isso ao reembolsar a Inglaterra. O ouro foi somente uma medida paliativa de preparo e abastecimento para uma guerra que já estava prevista pelos russos. O que não nos deixa descartar acontecimentos questionáveis relacionados à apreciada neutralidade da Suíça. Em 2005, por exemplo, investigadores descobriram que, apesar de condenarem oficialmente o regime racista do Apartheid, de 1963 a 1968, o comércio entre as empresas suíças e sul-africanas continuou até o fim da Guerra Fria. Para piorar ainda mais, a partir da década de 70, os suíços exportaram tecnologia para esse mesmo regime, que apoiou ativamente a construção das suas 6 bombas nucleares, em acordos oficialmente celebrados por empresas privadas, mas na verdade apoiado pelo Serviço Secreto Suíço. Uma das partes mais controversas da neutralidade suíça são as exportações de armas. Graças a uma única regra, a Suíça pode tornar a sua posição diplomática neutra muito mais flexível, onde está autorizada a vender armas e veículos militares a qualquer país, desde que não esteja envolvida em conflitos abertos. Em 2020, as empresas suíças exportaram cerca de 965 milhões de dólares em bens militares, tornando a Suíça o 7º maior exportador de armas no mundo. Isso significa que a Suíça representou 0,7% de todo o comércio militar internacional, o que é bastante impressionante para um país de apenas 9 milhões de habitantes, tendo em conta que os 5 primeiros exportadores representam 62% do total. Considerando que os suíços recusaram a travar qualquer guerra durante mais de 200 anos e muito embora a Suíça tenha garantido oficialmente todas as sanções impostas pelo Ocidente à Rússia pela invasão da Ucrânia, a Suíça é a única nação capaz de construir um caráter diplomático tão distinto, ao mesmo tempo que defende a sua neutralidade durante todas as guerras da era moderna. Isso garantiu a paz e a prosperidade para os suíços, mas a neutralidade tem um preço que por vezes pode ser eticamente controversa.